Olá, vamos então a mais um encontro sobre a unção dos enfermos. No encontro anterior, nós fizemos apenas algumas considerações a respeito das doenças em geral, para a gente entender melhor a nossa passagem e a evolução do nosso corpo, quando ocorre normalmente, durante a nossa presença aqui na face da Terra. Mas, lembrando sempre que o projeto de Deus é que a gente não fique aqui, é só de passagem, e um dia a gente vai morar com Ele. Esse é o maior desejo de Deus para nós. Então, hoje nós podemos continuar com o parágrafo 1502 até o 1503, porque nós já vimos o 1499, o 1500 e o 1501. E aqui a gente está vendo os fundamentos desse sacramento na economia da salvação. Ora, mais uma vez lembrando, quando a gente fala em economia, a gente às vezes fica com esse conceito, de controle das finanças, gestão de recursos financeiros, e não é só isso. Economia, no sentido original, você divide a palavra em duas. Eco significa o habitat, a casa. Nomia é um conjunto de normas e leis para a administração dessa casa. Bom, quando a gente fala em economia, pensando em Deus, é a gestão de Deus em toda a história. Tudo desde os princípios, depois a criação e o projeto de Deus de enviar o seu Filho à Terra para salvar a humanidade, trazer o convite para que a gente vá morar com Ele. Então, economia da salvação, a gente pode dizer em termos gerais, é a história da salvação. Onde que se contextualiza o sacramento da unção dos enfermos nessa história? É o que nós vemos agora, a partir do parágrafo 1502. Nós vamos ver o desejo de Deus de curar os enfermos desde o Antigo Testamento. Depois, a própria presença de Deus na pessoa do Filho, Jesus, curando os enfermos, tendo compaixão das pessoas que sofrem, doenças. Depois a gente ainda vai ver ele transmitindo esse poder aos apóstolos. Então a igreja passa também a cuidar dos enfermos já com essa unção. E até hoje essa unção dos enfermos permanece na igreja. É assim que se contextualiza o sacramento de cura, unção dos enfermos, na história ou na economia da salvação. Vamos ler. O enfermo diante de Deus. O homem do Antigo Testamento vive a doença diante de Deus. Diante de Deus, ele faz sua queixa sobre a enfermidade e dele, o Senhor da vida e da morte, implora a cura. A enfermidade se torna caminho de conversão e o perdão de Deus dá início à cura. Israel chega à conclusão de que a doença, de forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal, e que a fidelidade a Deus, segundo sua lei, dá a vida. Pois eu sou o Senhor que te cura. Êxodo 15, versículo 26. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para os pecados dos outros. Aí confrontando Isaías 53, 11. Isaías anuncia que Deus fará chegar para Sião um tempo em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. Isaías 33, 24. Então, com esse parágrafo, você note aí que existem várias citações, São esses pequenos números aqui, 98, 99, 100 e assim por diante, 101, 102.
Se você tem esse catecismo da Igreja Católica, dá uma olhadinha lá no rodapé, porque aqui não dá tempo de a gente ficar se referindo a todas essas citações, não é? Mas a gente já vê que na história da salvação existe já esse conceito de que a maioria das doenças são frutos da própria humanidade, que às vezes não tendo os cuidados necessários, né, com seus procedimentos, com seu jeito de viver, com seus pecados, né, criam-se doenças. E isso é facilmente comprovado também nos dias de hoje, quanta gente sofre de doenças adquiridas, ou genéticas, ou hereditárias até, porque os antepassados tiveram, né, de alguma forma, também essas doenças em seus organismos. Então, o profeta entrevê também que essa questão das doenças muitas vezes são frutos de pecado, mas Deus sempre vai um dia acabar com todas as doenças, e isso é o céu. Depois do Antigo Testamento chega o Filho de Deus, Jesus Cristo, um verdadeiro médico, se a gente pode chamar assim, e o catecismo chama, né? Por quê? Porque ele tem compaixão e ele curou milhares de pessoas. Não são só aqueles casos que com destaque os evangelistas nos narram, não. Muitas vezes os evangelistas dizem que muitos, mas muitos da multidão foram curados nesses anos em que Jesus esteve aqui presente conosco. Vamos ler então o 1503. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Jesus não só tem poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. É o médico de que necessitam os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles. Estive doente, cuidastes de mim. Mateus 25, né? É uma citação clássica essa. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou, ao longo dos séculos, de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. Como nós vemos nessa parte do catecismo, muitos, mas muitos santos e santas se dedicaram a cuidar de doentes, de enfermos, e isso em toda a história da Igreja nesses 2000 anos. Continuando, muitas vezes Jesus pede aos enfermos que creiam, serve-se de sinais para curar, saliva, imposição das mãos, lama, ablução. Os doentes procuravam tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Também nos sacramentos, Cristo continua a nos tocar para nos curar. Os sacramentos são realizações de Deus. 1505. Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Não curou todos os enfermos. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento que doravante pode nos configurar com Ele
e nos unir à sua paixão redentora. Então, alguns santos tiveram estigmas. A gente lembra de São Francisco de Assis, a gente lembra de São Pio de Pietrelcina, a gente lembra de Santa Rita de Cássia, que teve uma ferida de um espinho, da coroa de espinhos de Cristo em sua fronte. Então, às vezes, alguns santos têm esse privilégio de se associar de uma forma assim bem presente, física, aos sofrimentos de Cristo. Mas isso é um aviso para que nós também podemos fazer isso. Não que você vai conseguir, digamos, estigmas, mas saber colocar os sofrimentos corporais de suas doenças, suas dores, suas angústias, como essa associação que nós temos que ter nessa configuração do nosso corpo ao corpo de Cristo na cruz. É assim que a gente tem que enfrentar os sofrimentos. Podemos procurar, sim, alívio com medicamentos, etc., para a gente não ter aí dores lancinantes, isso é permitido, mas mesmo assim, saber se incorporar ao Cristo sofredor. E isso também serve, como nós já vimos no sacramento da reconciliação, para também mitigar as penas do purgatório, as penas que nós devemos pelos nossos pecados. Parágrafo seguinte, 1506, 1507, nós vamos ver essa autoridade de Deus passada à Igreja, na pessoa dos apóstolos e seus sucessores. Vamos ler. Curai os enfermos. Cristo convida seus discípulos a segui-lo, tomando cada um sua cruz. Ao segui-lo, adquirem uma nova visão da doença e dos doentes. Jesus os associa à sua vida de pobreza e de serviço. Faz com que participem de seu ministério de compaixão e de cura. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios. Ungiam, olha aí, unção dos enfermos. Ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Veja lá em Marcos 6, de 12 e 13. O Senhor ressuscitado renova este envio. Em meu nome, quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. E o confirma por meio dos sinais realizados pela Igreja ao invocar seu nome. Esses sinais manifestam de modo especial que Jesus é verdadeiramente Deus que salva, porque é o próprio nome de Jesus, Yeshua, Deus salva. Jesus significa Deus salva, é o próprio Deus salvando. Lembre-se que nós já falamos aqui uma vez, é bom sempre repetir. Em latim, salus, o genitivo de salus é um nominativo. É salutis. De salutis veio saúde. Salutis, saúde. Mas salutis significa originalmente salvação. A verdadeira saúde é você estar em estado de graça. Não é a saúde corporal. Salutis, saúde. Quando a gente pede saúde, nós temos que pedir principalmente a saúde espiritual, o estado de graça. Essa é mais importante do que um corpo esbelto, um corpo sarado, como se diz, escultural, mas podre espiritualmente. Uma pessoa em pecado mortal, ela pode estar, como se diz, vendendo saúde, mas não está ainda curada. O sacramento da reconciliação pode
acontecer, né, que a pessoa procure então essa verdadeira saúde e aí sim ela seja salva. Cristo transmite o seu poder para a igreja, aos apóstolos e seus sucessores. O que a igreja faz? Vai cumprir a ordem do Senhor. Vamos ler. 1508. O Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura, para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso, São Paulo deve aprender do Senhor que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. E que os sofrimentos a suportar podem ter como sentido que eu complete na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. 1509. Curai doentes, Mateus 10:8. A igreja recebeu esta missão do Senhor e esforça-se por cumpri-la, tanto através dos cuidados aos doentes, como pela oração de intercessão com que os acompanha. Ela crê na presença vivificante de Cristo, médico da alma e do corpo. Esta presença age particularmente por intermédio dos sacramentos, e de modo especial pela Eucaristia, pão que dá a vida eterna, cuja ligação com a saúde do corpo é referida por São Paulo. Se a igreja recebeu, então, essa ordem, esse mandamento de curar os doentes, mas não é que a unção dos enfermos pode até acontecer do doente se recuperar depois de uma unção dos enfermos, ótimo, mas não é o primeiro objetivo da unção dos enfermos curar fisicamente, se assim diz, extirpar a doença, terminar com a doença naquele organismo, não. Mas é dar a verdadeira saúde para o enfermo, que é a saúde espiritual. Essa é a salvação que a unção dos enfermos busca, principalmente em primeiro lugar. Nos outros 2 parágrafos, nós terminamos essa missão da igreja, igreja apostólica, e a gente vê que a unção dos enfermos é um sacramento deles. E é isso que o catecismo nos mostra agora. Vamos ler. A Igreja Apostólica conhece, entretanto, um rito próprio em favor dos doentes, atestado por São Tiago. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. A tradição reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos da Igreja. Então, um sacramento dos enfermos. A Igreja crê e confessa que existe entre os 7 sacramentos um sacramento especialmente destinado a reconfortar aqueles que passam pela provação da enfermidade. Chama-se unção dos enfermos. Esta unção sagrada dos enfermos foi instituída por Cristo, nosso Senhor, como um sacramento do Novo Testamento. Introduzido por Marcos, ele foi própria e verdadeiramente recomendado aos fiéis e promulgado por Tiago, apóstolo e irmão do Senhor. Esse Tiago que ficou lá em Jerusalém, não é? Então, é um sacramento.
faz parte dos 7 sacramentos da Igreja. E isso está bem atestado nas Sagradas Escrituras, desde os Evangelhos, com essas ordens, esse mandamento que o próprio Deus deu, na pessoa de Jesus Cristo, aos apóstolos, seus sucessores, que até hoje a Igreja vem cumprindo com a unção sagrada do óleo da unção dos enfermos. 1512, 1513, e aí nós já estamos terminando as nossas reflexões sobre os fundamentos desse sacramento na economia da salvação, da história toda, Então vamos ler o 1512 e o 1513. Na tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente, constam desde a antiguidade testemunhos de unções de enfermos praticadas com óleo bento. No curso dos séculos, a unção dos enfermos foi sendo cada vez mais conferida exclusivamente aos que agonizavam. Por causa disso recebeu o nome de extrema unção. Não é mais usado esse nome, porque era só para os agonizantes. Apesar desta evolução, a liturgia jamais deixou de orar ao Senhor para que o enfermo recobre a saúde, a salvação, se tal conviera a sua salvação. A Constituição Apostólica Sacram Unctionem Infirmorum, que se traduz a Sagrada Unção dos Enfermos, de 30 de novembro de 1972, seguindo o Concílio Vaticano II, estabeleceu que, desde então, no rito romano, se observe o seguinte, 2 pontos. O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, um óleo de oliveira ou outro óleo extraído de plantas, dizendo uma só vez: por esta santa unção e por sua puríssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, Ele te salve e, em sua bondade, alivie teus sofrimentos. Hoje nós não vamos aqui falar para quem ainda se destina o sacramento da unção dos enfermos. Basta ficar este conceito que não há mais o nome extrema unção. Extrema significa a última unção. Unção vem de untar, ungir, com óleo. Extrema unção era dado antigamente só para quem já estava em fase terminal, como diz aí, aos agonizantes. Interessante que se conta que muitas pessoas tinham medo, não queriam receber essa extrema unção, porque quando vinha o padre para dar essa extrema unção, é porque já ia morrer, e a pessoa nunca quer morrer. Mas a Igreja entende que não é só para os agonizantes que se ministra a unção dos enfermos, como nós vamos ver no próximo encontro. Hoje nós temos aqui essa informação, aboliu-se o nome extrema unção, agora é unção dos enfermos, e a fórmula que o padre reza, ungindo as mãos e a fronte do corpo do enfermo com esse óleo, e é um óleo chamado óleo da unção dos enfermos, um daqueles 3 que o bispo consagra e abençoa durante a Semana Santa, naquela missa chamada dos Santos Óleos, ou missa da Crisma. Mas tenham o óleo
da crisma, tem o óleo dos catecúmenos e tem o óleo da unção dos enfermos, que é abençoado. Por isso diz um óleo bento, geralmente é de oliveira, né? Um tipo de azeite. Então, é com essa fórmula que o presbítero, o padre, ele ministra a unção dos enfermos. Chegando então ao final desse encontro, nós viemos até o parágrafo 1513 desses 27. Faltam 4 itens, mas nós já vamos fazê-lo ou refletir sobre eles num único encontro, porque vai do parágrafo 1514 ao 1525, então com esse vídeo próximo já dá para a gente terminar a questão aí das reflexões da unção dos enfermos. O que nós vamos ver? Quem é que pode administrar esse sacramento, os casos de doença, como que ele é celebrado, quais são os seus efeitos e o que é o viático. É bom a gente ter sempre essas instruções e esse conhecimento das coisas da igreja, que são das coisas de Deus. Jesus já nos pediu: preste mais atenção às coisas do alto do que às coisas simplesmente terrenas. Buscai as coisas do alto. O que são esses encontros que nós fazemos de reflexões sobre o catecismo da Igreja Católica? É aumentar o nosso conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre tudo que Deus faz de bem e porque Ele nos ama para a nossa salvação. Por isso, continue sempre com essa determinação de aumentar o seu conhecimento, porque quanto mais se aumenta o conhecimento, também é bem provável que vai aumentar a nossa fé. E você está sempre junto com o povo de Deus nessa ascensão espiritual. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe.